A palavra do Senhor vai dizer: tudo tem uma ocasião certa. E há um tempo certo para todo propósito debaixo do céu. Quem escreveu o livro de Eclesiastes foi Salomão, na tua velhice. Ou seja, quem escreveu esse livro aqui é alguém que teve uma experiência de vida com Deus. Ele não teve só uma experiência de vida, ele teve uma experiência de vida com Deus. Salomão, filho do rei Davi, segundo o coração de Deus. Então Salomão, com a tua experiência de vida com Deus, ele chega a essa conclusão de que existe uma ocasião e um tempo para que se cumpra cada propósito debaixo do céu. E o que ele quer dizer com isso? Aqui ele está dizendo que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. O relógio de Deus é diferente do nosso relógio. E é tão engraçado quando nós falamos sobre tempo, porque quando nós falamos a palavra tempo, muitas das vezes nós queremos correr para não perder. E muitas das vezes nós não queremos correr e perdemos. Então, no verso 11, Salomão vai falar: tudo o que ele fez é apropriado ao seu tempo. E aqui eu começo a entender que se já existe um tempo, e esse tempo é de Deus, o tempo que nós criamos, para muitas das vezes solucionar, para muitas das vezes querer correr, somos nós, somos criação das nossas mãos. E o mais engraçado é que não é no tempo de Deus que a frustração nos alcança. Não é no tempo de Deus que nós corremos e se cansamos. Mas é no tempo em que nós criamos e determinamos para as coisas acontecer, que chega a frustração, que chega o cansaço, que chega o desânimo, que chega a desistência. É no tempo em que nós determinamos em que as coisas acontecem, que muitas das vezes nós se olhamos dentro de um fundo, de um poço. E a palavra do Senhor vai dizer que para Deus um ano pode ser um dia e um dia pode ser um ano. Eu quero dizer para você nessa tarde que o que Deus tem para fazer na tua vida não depende, não tem nada a ver do tempo que você determinou. Aquilo que Deus vai fazer na tua vida, aqui embaixo, porque lá em cima já está pronto, tem a ver com o tempo dele, com aquilo que ele prometeu, não com aquilo que nós criamos e determinamos para que possa acontecer as coisas. Então aqui nós já começamos a entender que as nossas frustrações não são causadas pelo tempo que ele determinou para que as coisas acontecessem nas nossas vidas, mas sim pelo tempo que a gente criou expectativa para que acontecesse. Eu não sei qual é o tempo que você está vivendo, se é o tempo de Deus ou se é o tempo que você criou, mas eu quero dizer para você nessa tarde que o tempo de Deus é perfeito. E detalhe, o tempo dele chega para todos nós quando nós confiamos, quando nós depositamos a nossa fé, a nossa esperança nele. E se nós continuarmos esse capítulo 3 de Eclesiastes, é tão engraçado e constrangedor ao mesmo tempo. Porque Salomão vai dizer: há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de plantar e há tempo de colher. Então o tempo em que Salomão descreve aqui são estações, são ciclos. E vocês percebem que enquanto ele está falando que chora, sorri, planta, colhe, também existe algo que se encerra. Eu quero dizer para você que dentro de cada estação existe um ciclo. Talvez a estação não mude, mas o ciclo, quem fecha é você. Porque eu entendo que quando Salomão ele fala aqui também sobre esse tempo, ele está falando que não é permanente.
Talvez o tempo que você está vivendo é um tempo de choro. Um tempo de porta fechada, um tempo de angústia. Mas se posiciona como alguém que pode fechar esse ciclo e viver o tempo de Deus. Porque se há um tempo de chorar, Ele está dizendo que não é para você permanecer no choro, não é para você permanecer na tristeza, não é para você permanecer na dor, não é para você permanecer no desânimo. Porque se existe um tempo para começar, tem que existir um tempo para encerrar. Então eu quero declarar sobre a sua vida que todo tempo de escassez, de ferida, de tristeza, de porta fechada, hoje se encerra. Se posiciona como alguém que quer viver o tempo de Deus e não o tempo que você criou para a sua vida. Eu não sei quem ditou o tempo em que você iria viver. Eu não sei se foi através de uma palavra maldita. Eu não sei se foi através de uma oração ao contrário. Eu não sei se foi através de um trabalho feito. Mas eu quero dizer para você que existe alguém que reina, controlador do tempo, da terra, do céu e de tudo que nela há, que está disposto e te oferece esse tempo. Mas você sabe o que acontece? É que o tempo de Deus, muitas das vezes, não vai nos levar a uma vida sem choro. Oh, Jesus. É que muitas das vezes o tempo de Deus, ele não está relacionado às expectativas que nós criamos sobre nós, sobre aquilo que nós queremos. O tempo de Deus, muitas das vezes nós vamos chorar sim. Nós ficaremos aflitos sim. Nós vamos lidar com portas fechadas sim. Mas aquele que vive o tempo de Deus passa pelo processo e chega na promessa. Deixa eu falar algo para você. Em Hebreus, no capítulo 6, a Bíblia vai falar que Jesus, quando veio como homem na terra, Ele aprendeu a obediência por meio do sofrimento. E o tempo de Deus, ele está relacionado à boa, perfeita e agradável vontade dEle. Mas é uma boa, perfeita e agradável vontade que vai nos permitir chorar, que vai nos permitir sofrer, que vai nos permitir olhar para trás e querer permanecer como escravo, com medo de continuar caminhando e sofrer mais. Mas deixa eu falar para você, Deus não desperdiça sofrimento. Sofrimento nas mãos de Deus é ferramenta. Ele faz o que faz, porque Ele é o que é. Então quando você começar a entender que o tempo de Deus nos permite sofrer, mas nos garante a vitória, a tua expectativa começa a estar nele. E é tão difícil viver o tempo de Deus, o tempo de propósito, porque viver o tempo de Deus, a Bíblia vai dizer que é um propósito. E não existe propósito sem dor. O problema não está quando nós sentimos vontade de se desanimar. O problema não está quando nós queremos desistir, quando nós pensamos em desistir. O problema está quando nós agimos como pessoas derrotadas. O problema é quando nós queremos fugir do tempo de Deus. Porque a gente acha que o tempo que nós criamos vai doer menos. Deixa eu te falar algo. Eu vou contar uma história para vocês. 2 Samuel, capítulo 2, verso 11. Eu vou contar uma história para você. Aqui eu estava falando de Salomão, filho de Davi. E agora eu vou falar sobre Davi. Certamente Salomão, ele aprendeu
que existe um propósito quando você vive o tempo de Deus. E certamente Davi, aqui nessa época, ele não tinha entendido. É muito difícil quando nós olhamos para o propósito e ele nos traz dor. Então nós não queremos. E a gente começa a fugir do propósito. Mas deixa eu falar algo para você. Fugir do propósito é fugir da guerra. Não seja covarde de fugir da guerra, porque se a guerra está dentro do propósito, pelo processo que você tem que passar, quem te sustenta é Ele, quem dá a vitória é Ele. Davi foi um rei. E ele começou a tua experiência na tua adolescência, na tua juventude. Quando ele lidava com leões, ursos. Mas em algum momento da vida dele, ele fugiu da guerra. E agora eu começo a ministrar para vocês. E para essa mensagem, o tema é: fora do propósito, dentro do perigo. Por que fora do propósito? Porque dentro do propósito, tudo aquilo que te gera dor, tudo aquilo que te gera aflição e medo, não é suficiente para te fazer desistir. Mas fora dele, qualquer distração te rouba do propósito. E todos conhecem a história de Davi, um rei segundo o coração de Deus, mas isso não isenta dele ser um pecador, dele ser falho e dele ter falhado. Mas se ele faz parte desse livro aqui, é porque para Deus tem muito mais valor aquilo que ele fez para Jesus do que os momentos de falha dele. Mas aqui é um momento em que Davi ele vai fugir do propósito. Ele foge da guerra. E eu vou ler para vocês o verso para que vocês possam entender. Davi reinou em Hebrom, sobre a tribo de Judá, durante 7 anos e 6 meses. Durante esse tempo acontecia uma guerra. E Davi tinha muitos soldados. Davi tinha muitos? Sim, ele tinha muitos soldados. Era uma guerra. O texto vai dizer que é uma guerra que estava acontecendo e ele envia os seus soldados. Mas ele não vai. Como assim? O rei não vai? Sabe por quê? Porque Davi queria descansar. E não tem problema nenhum em descanso. O problema é descansar na hora em que vocês precisam estar de pé para guerrear. O problema não está em descansar. O problema é o momento em que você está procurando descanso. Não confere com o momento em que Deus está te levantando para guerrear. Eu não sei qual é a guerra que está acontecendo. Mas se você fugiu dela, volte. Volte. Porque através de um descanso fora de hora, Davi pecou. E sabe de uma coisa? Davi não errou quando ele adulterou. Davi errou quando ele permitiu que os soldados dele fossem só e ele ficasse. Porque antes de Deus capacitar os soldados de Davi, Deus tinha colocado a autoridade nas mãos dele para guerrear. Então Davi, ele está em um descanso fora de hora, um descanso propício para que Satanás comece a agir através desse descanso. E Davi ele vai olhar pela janela a mulher chamada Betseba. E diga comigo, a primeira olhada não foi o problema. A primeira olhada não foi o problema. Podem dizer, a primeira é a segunda vez que você deseja. O problema não é quando você olha pela primeira vez. O problema é você voltar para conferir.
quando você volta para conferir, é quando a tua carne começa a te pedir, eu quero. E ali Davi não conseguiu ter controle sobre os desejos da carne dele. Davi poderia ter qualquer outra mulher, mas deixa eu falar algo para você. Satanás não vai trabalhar para que você possa escolher. Ele vai trabalhar para que você não tenha opção. Davi não poderia ter qualquer outra mulher. Davi era bonito, ruivo. A Bíblia vai apresentar ele como um homem muito bonito. Sendo rei, qual é a mulher que não queria ter ele? Mas Satanás não quer aquilo que não te causa dano. Ele quer aquilo que te coloca no chão. Porque ele é o mesmo que alimenta os desejos do teu coração. Mas é o mesmo que depois de você cometê-los, te acusa, te condena, te julga e te coloca dentro de um poço sem fundo. Porque foi assim que Davi ficou durante 1 ano. Porque Davi, além de ter pecado, ele escondeu. E é tão engraçado, porque Betseba engravidou. Então, Davi, ele pecou por cima do pecado, por cima do outro pecado. Porque depois que ele adulterou e engravidou, ele colocou o esposo de Betseba na frente da linha da guerra, para que ele fosse morto. Você está entendendo que quando você peca, nunca vai ficar nesse pecado? O pecado que você comete vai te fazer induzir a uma mentira, que gera uma outra mentira e que te condena, ao ponto de você não conseguir sair dela. Então ali Davi comete o adultério. E naquele momento que ele cometeu, as coisas para ele se tornaram mais difíceis. Tudo isso porque ele fugiu do propósito. Às vezes você está com medo da guerra que você precisa enfrentar. Mas deixa eu falar algo para você. Toda guerra que Deus nos permite passar é para nos fortalecer. Porque aquilo que você não vê como vitória, o teu espírito reconhece como vitória. Às vezes as vitórias que nós esperamos na nossa vida é aquela vitória em que nós possamos contemplar com os olhos. Mas deixa eu te falar da vitória que o teu espírito contempla. Porque existe fortalecimento que vem da alma. Então existe guerras, irmãos, vocês precisam entender que nós vamos passar por guerras. Nós estamos em guerras, nós sempre vamos estar em guerra. Não fuja da guerra para se aproximar do perigo. Porque aqui nós vemos uma guerra em que Deus habitava, em que Deus estava com ele. E nós vemos um perigo onde Satanás estava dominando. E foi aonde Davi caiu. E o salmista também vai dizer que foi 1 ano sem a presença de Jesus. E Davi sofreu muito. Porque uma coisa é você passar pela guerra com Deus, outra coisa é você passar pela guerra sem Deus. Depois que Davi peca, Satanás começa a alimentar dentro do coração dele aquilo que ele fez. E supondo que fosse uma árvore, qual é o tamanho da árvore que Davi estava alimentando? Deixa eu falar algo para você. Todos nós temos uma árvore. E elas são alimentadas por alguém ou por algo. Eu não sei
qual é o alimento que a sua árvore está sendo alimentada. Mas eu sei que quando a árvore fica grande, ela nos domina. Quem é que está dominando essa árvore dentro de você? Quem domina é quem está fazendo você continuamente permanecer no pecado, ou quem te domina está te afastando do pecado? Eu ministrei até aqui, usando um comportamento de Davi, em relação ao tempo de propósito que Deus tinha para a vida dele, e a escolha que ele fez, porque permanecer na guerra é uma escolha, e sair dela também é uma escolha. Davi, quando descansou, não descansou na intenção de pecar, mas o descanso na hora errada abriu uma brecha para que o inimigo fizesse o pecar. Deixa eu falar algo para você nessa tarde. Qual é a guerra que você se encontra? Qual foi a guerra que você fugiu? Não seja covarde. Se Deus faz o que faz, porque Ele é o que é, viva o tempo que Ele preparou para você. Se o todo propósito te leva a uma vitória, enfrenta o percurso com aquele que vence e venceu a morte. Você precisa entender que o processo não mata. Você precisa entender que o processo, ele te cura, ele te fortalece. Se coloca de pé nesse momento. Feche os seus olhos. Começa a pedir para Deus te mostrar. Talvez você já saiba qual foi a guerra que você fugiu. E talvez você também já saiba qual é o perigo que você entrou. Então, para aqueles que sabem da onde fugiu e do perigo que entrou, peça para que Deus te conduz a essa guerra, aonde a chegada é a vitória. Mas para aqueles que se perderam dentro da guerra e não sabem como usar as ferramentas para concluir, Jesus, Ele está vendo você, Ele está vendo aonde você parou, Ele sabe as ferramentas que você precisa. Então peça a Ele agora: Jesus, me devolva aquilo que eu perdi. Talvez a situação que você se encontra aqui nessa tarde é uma situação em que você perdeu as ferramentas, as armaduras que você precisava usar para as guerras, e está desorientado no meio dessa guerra. Mas talvez você seja aquele que por um momento agiu como um covarde. Mas Deus te trouxe aqui nessa tarde para dizer que o teu momento não define a promessa, não define o que Ele preparou para você. Porque a história de Davi é a convicção de que momentos difíceis, de que momentos de erro não vai definir o que Deus preparou para você. Deixa eu te falar uma coisa: quem muda de opinião, quem muda de lugar, quem hoje está escolhendo a cor rosa, amanhã está escolhendo a cor azul, somos nós. Não é Deus. Aquilo que Ele prometeu no início, Ele é fiel para cumprir no final. A sua preocupação não pode estar naquilo que Ele te prometeu, mas no teu posicionamento que te levará a conquistar a vitória. Não adianta alimentar aquilo que Deus falou ao teu coração se você não tem um posicionamento de alguém que quer alcançar. O inimigo induziu Davi, mas está descansando em hora errada. Foi escolha dele, não foi escolha de Deus. Eu não posso aproveitar daquilo que eu sou para usufruir daquilo que Deus não está. Davi era rei, mas antes de ser rei, ele era soldado de Cristo.
Quem é você diante de Deus? E o que você está usufruindo através daquilo que Ele diz que você é? E Ele não está. Descansar é bom, é muito bom. Mas nem tudo que é bom te aproxima de Cristo. O descanso que ele procurava era descanso para o corpo. Porque se fosse para a alma, ele estava na guerra. Deixa eu te fazer uma pergunta: quem é você quando ninguém está te vendo? Quem é você quando você tem a oportunidade de escolher o que você quer fazer? Porque naquele momento ninguém estava aplaudindo Davi, ninguém estava vendo Davi. Ele pôde ser aquilo que ele queria ser, ele pôde fazer aquilo que ele estava com vontade de fazer. Quem é você quando ninguém está te vendo? Você domina os seus desejos carnais para fechar a porta do inimigo? Ou quando você está sozinho, você abre a porta e a janela e deixa ele entrar e fazer a festa na tua vida? Quem é você quando ninguém está te vendo? Porque o que você é quando ninguém está te vendo importa mais para Jesus do que aquilo que você demonstra ser na frente das pessoas. Porque se eu estou em um ambiente de adoração, eu vou adorar. Se eu estou em um mercado fazendo compra, eu também vou comprar. Mas quando eu estou sozinho e eu tenho a escolha de decidir o que eu quero fazer, será que o que eu vou fazer vai agradar a Deus ou vai abrir porta para o inimigo me domar? É muita gente criando expectativa em Deus, mas não se posicionando como deveria se posicionar. Não adianta você orar para que Deus feche as brechas, se na primeira oportunidade você está abrindo. Ou você convida Deus, ou você convida Satanás. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque por mais que ele teve as escolhas dele erradas, ele teve um momento em que ele reconheceu, ele confessou e ele se arrependeu. Porque essas três coisas, elas precisam andarem juntas: o reconhecer, o confessar e o se arrepender. Se você não tiver humildade para fazer isso, você vai permanecer aonde você está. Você vai vir no culto, você vai sentir uma emoção aqui, mas quando você virar as suas costas, você vai continuar com os mesmos comportamentos. Porque reconhecimento, confissão e arrependimento é algo que depende somente de você. Satanás, você não precisa convidar, mas Deus você precisa. Talvez você chegou aqui enfrentando uma guerra, e você olha para essa guerra e você não sabe como conduzir. Muitas das vezes pediu ajuda para alguém que poderia te ajudar, e essa pessoa não te ajudou. Mas fica tranquilo, não para de falar com ele não. Tem coisa que é só você e Deus. Você sabe por que é só você e Deus? Porque Ele não quer que você coloque expectativa que vem dEle nos outros. Porque nas horas escuras, nas horas sombrias, é o nome dEle que você tem que clamar. Ele não quer colocar algo na tua mão para que você perca Ele amanhã ou depois. Por isso que Ele nos ensina. Às vezes nós passamos por situações e tudo nós direcionamos a culpa, a responsabilidade para Satanás. É aleatório, é automático a gente lidar com uma situação na nossa frente e falar: isso é o inimigo. Mas Davi é a prova viva de quem queria ele na guerra era Deus. Você entende que enquanto você está guerreando, Deus está guardando a tua casa, Deus está guardando a tua família, Deus está guardando o teu trabalho, Deus está guardando o teu coração.
Eu não sei se a guerra que você enfrenta é a porta que se fechou. Eu não sei se a guerra que você enfrenta é a enfermidade. Eu não sei se a guerra que você enfrenta é uma guerra interior. É um conflito com você mesmo. 4 e 5 eu estou bem, 4 e 6 eu não estou mais. Mas eu quero dizer que em todas as guerras que Deus te colocar, Ele vai te suprir. Eu quero te dizer que se a guerra é a enfermidade, a palavra dele vai nos dizer que Ele levou consigo todas as dores e pelas tuas pisaduras nós fomos curados. O sangue dele nos curou. Então, se é enfermidade, tenha fé, porque muitas das vezes é difícil a gente conseguir acreditar em Deus quando nós deparamos com o médico dizendo que não tem mais jeito. Mas deixa eu te falar algo, nós servimos alguém que é o médico dos médicos. A palavra do Senhor vai nos dizer que Ele conhece e Ele sabe até quantos fios de cabelo nós temos. Você acha isso pouco? Eu tenho certeza que cada um de vocês tem alguém que vocês amam demais. Mas vocês teriam coragem de contar quantos fios que ele tem na cabeça? Quem de vocês pararia para contar? Ele sabe. E deixa eu te falar outra coisa. A palavra dele vai nos dizer que os pensamentos que ele tem ao nosso respeito são pensamentos de paz e prosperidade. No meio dessa guerra, Ele está lá do céu. Vai, minha filha. Vai, meu filho, eu estou com você. Vai, meu filho, vai, minha filha. Olha para o céu, olha para frente. Não olha para trás, não olha para o lado. 10.000 cairão à tua direita e 1.000 ao teu lado, mas você não será atingido. Será que isso não é o suficiente? Será que nós precisamos criar o nosso tempo e colocar a expectativa no nosso tempo, para não viver tudo aquilo que a Bíblia diz que nós vamos viver? Quem prepara o nosso tempo somos nós, porque o dele já está preparado. E se Ele preparou, é porque Ele sabia que os nossos planos nos frustram, nos cansa. Então o mais difícil Ele fez. E você sabe por que Ele fez o mais difícil? Porque Ele acredita em nós até mesmo quando nós não acreditamos mais em nós. Ele devolve as nossas ferramentas para a guerra, mesmo quando nós jogamos elas no lixo. Ele acredita em nós quando nós pecamos. Ele continua acreditando. E o que mais me causa impacto na história de Davi é porque Deus já sabia a história todinha dele. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que desde o ventre da sua mãe eu já o conhecia. Ele sabia de todos os erros que Davi ia cometer, e nenhum deles tiveram um poder maior de anular a promessa. Ele é assim, e Ele não muda. Ele é o que é, e Ele faz o que faz, porque Ele não muda. O inimigo é sujo, né? Porque muitas das vezes ele usa do nosso descanso, da nossa distração, da nossa falta de discernimento, da nossa falta de conhecimento, da nossa falta de obediência, para nos atrair para um mundo que Ele já nos conduz. E depois que nós caímos, Ele ainda nos tortura. Por que Ele ainda nos tortura, pastora Ariane? Porque Ele usa tudo aquilo que nós fizemos contra nós, mas não nos permite sair de lá. E aí, ao invés de viver uma vida plena em Cristo, nós revivemos o que nós já fizemos, nos induzindo a fazer outra e outra e outra e outra vez. Volta para a guerra. Se é a armadura que você precisa, Deus está te dando hoje. Se você se perdeu pelo caminho, Deus te conduz hoje. Volta para a guerra.
Se Ele colocou você na frente dessa guerra, é porque Ele sabia e acreditou o suficiente que você era capaz de vencê-la. Talvez de dentro dessa casa, dentro da tua casa, você é o general da guerra. Talvez lá no teu trabalho, você é o general da guerra. Mas acima de você está um general que nunca perdeu nenhuma batalha. Ele venceu a morte por causa de mim e por causa de você. Comece a orar agora nesse momento. Vamos elevar nossa oração.